Agora sim, né? Boa noite, todos e todas sejam bem-vindos e bem-vindos. Primeiro, estão ouvindo bem? Tá muito baixo o som. Tá Ah, baixo, exatamente. vou aproximar o microfone, ver se melhora. Agora melhorou. Primeiro, vamos ler a mensagem desse livrinho aqui, que é Momentos de Reflexão. Era Chico, né? Aí Emmanuel e André Luiz. Os três agora desencarnados. Então, nesse livrinho, a gente vai ver a mensagem Dívidas, que ele diz: achamos-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Que eu acho que dá certo com o tema de hoje. Que é um tema livre, né? É bem e mal sofrer, então tem a ver também com dívidas contraídas, eu acho. Então, antes de passar a palavra para a Isnande, a UEC já agradece, né, sua disponibilidade. O tema, como eu disse, vou repetir, é Bem e Mal Sofrer, o palestrante Isnande Barros. Aí, antes de começar, vamos fazer a nossa prece. Quem se sentir à vontade, feche os olhos, né? Fique como melhor desejar. Mestre Jesus, te agradecemos este momento. Agradecemos a equipe espiritual da OEC e todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que todos possamos aproveitar bastante a palestra de hoje. Abençoe o palestrante e a sua boa vontade por estar aqui conosco. Que assim seja. Pronto, a palavra é sua, Isnande. Boa noite, Ivani. Boa noite, Gódima, Wanda. Quem mais? Marcelina entrou. Marcelina é nossa colega da Hora da Prece, nossa irmã, nossa companheira de trabalho lá de Belo Horizonte. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, Ivani e Gódima, vocês que dirigem os trabalhos da União Espírita Cristã de Juazeiro do Norte. É uma alegria muito grande estar novamente, estarmos juntos novamente. Alegria. Já estive presencialmente em 16 de janeiro de 2026. Alegria muito grande contar com todos vocês. E o tema de hoje é bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 5 ele tem. Edinaldo Sacramone também entrou, lá de São Paulo, interior de São Paulo. Esse capítulo 5 ele é um capítulo muito interessante porque ele tem uma diversidade de temas. É um capítulo muito grande, é o maior capítulo do Evangelho, né, se tirar as preces lá no final e a introdução, que é bem longa. Mas dos capítulos doutrinários, o capítulo 5 que Kardec muito bem estruturou. Ele colocou o capítulo 5 que é Bem-aventurados os aflitos, né? Esse capítulo 5 ele traz mensagens tão diversas. Deixa eu só abrir aqui o Evangelho no capítulo que eu vou usar também, além do 5 que é o 9. Só um minutinho. Eu tinha deixado aberto aqui. Então, esse capítulo ele tem temáticas bem diversas, porque ele está tratando de bem-aventurados os aflitos. E eu sempre gosto de dizer que convencer alguém de que a aflição da recompensa não é tão fácil. Às vezes é muito complicado. Você chegar e dizer para alguém que perdeu um ente querido que relaxe, tenha paciência, tenha calma, porque o aflito será recompensado, o aflito será bem-aventurado, né? É como
se Deus me desse uma dor muito grande, né? E depois me desse um pagamento, né? Então eu vou lhe retribuir com uma paga, e me deu uma paga pelo que eu passei, pelo que eu sofri, né? Aí a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: não seria melhor evitar a dor? Não seria melhor evitar o sofrimento? Ao invés de me fazer sofrer. Então Deus está me fazendo sofrer agora, e depois ele chega para mim através de Jesus e diz assim: bem-aventurado o aflito. Diz: não, meu filho, olhe para cá. Você é um aflito? Eu digo: sou, Senhor, tenho sofrido muito, passo por isso e isso. Aí eu descasco aquele rosário de dores e sofrimentos pelos quais eu passo, aquilo que a vida me impõe de rudeza, de dureza, de sofrimento. Aí Jesus disse: não, relaxa. Relaxa que ao aflito eu darei o conforto. Ao aflito eu darei o consolo. Ao aflito eu darei a retribuição. Ao aflito eu darei o refrigério. Aí eu vou e pergunto a Jesus: e por que você não evitou a dor? Não era melhor, não? Em primeiro lugar, aqui não é parque de diversão. A Terra é mundo de prova e de expiação. Agora que nós estamos conquistando o direito de sair da prova e expiação e iniciar o processo de regeneração. Nós estamos na transição entre os dois momentos. Mas a Terra, até pouco tempo atrás, ela era primitiva. Na primitividade, nós, seres humanos, iniciando o processo de encarnações na hominalidade, no reino nominal, ao iniciarmos esse processo de sucessão, de idas e vindas ao plano material e ao plano espiritual, nós estamos começando ainda visitando a primitividade. Na primitividade, digo, nós ainda visitamos o instinto da animalidade. Então, agora, na presente encarnação, eu já estou no estágio da expiação e da prova. Eu já passei pela primitividade, apesar de vez em quando, ainda ser tocado pela primitividade nas minhas ações, nos meus comportamentos e nos meus pensamentos. Eu, às vezes, me posiciono ainda como ser primitivo. E o ser primitivo, ele traz em si alguns comportamentos instintivos. Porque na hominalidade, eu não devo mais agir por instinto, por excelência, preferencialmente. Eu devo agir pela razão. Preferencialmente, eu devo responder, né, comportar-me inspirado pela razão, tocado pela razão. Então, na prova e na expiação, nós devemos passar pelos ajustes, pelos acertos que são necessários e que são devidos para que haja o expurgo do meu corpo perispiritual, do meu histórico sequencial reencarnacional. Então eu tenho um histórico, está tudo armazenado, está tudo registrado, todos os detalhes estão marcados. Tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, está registrado. Então, quando eu renasço na carne, quando eu tenho a oportunidade da experiência reencarnacional, como estou tendo agora, aí eu experiencio com o passado. Eu dialogo com o passado. O homem novo que sou e que tento ser hoje, dialoga todo dia e toda hora com o homem velho que fui na encarnação anterior. O que fiz na encarnação anterior? A última. Então, contando daqui para trás, eu tenho uma encarnação em que eu vivi desta forma. Aí no acerto de contas, eu fico sabendo. Contando a segunda encarnação, eu vivi desta forma.
Somando 5 encarnações, as boas coisas e as coisas não tão boas que fez, digamos que eu tenha um caderno de fiado com Deus, com Jesus. No meu caderno de fiado com Deus, eu preciso, nesta encarnação agora, pagar parte das minhas contas. Eu vou conseguir, nesta encarnação, pagar todos os meus débitos? Não. Jesus é tão gente boa que ele disse o quê? O Senhor chamou o devedor e disse: pague agora 10% da dívida, que eu lhe livro da dívida. Então, agora, nesta encarnação, o Senhor colocou nos meus ombros o peso da carga de 10% das minhas dívidas. Então, o meu caderno, a minha dívida é R$ 100. Por quê? Porque era 1.000. Era 1.000. Somando todas as quedas, todas as falhas, todas as perdas. Aí Deus chegou e disse assim: Isnande, vem cá. Vai lá, experiencia a carne. Tá aqui, ó, os seus parceiros, seus credores, seus devedores. Tá todo mundo junto, tudo no mesmo balaio. Bora? E vamos, senhor. Ele diz: ó, eu vou tirar aqui dos 1.000, eu vou tirar 900. Vai ficar me devendo só 100. Aí eu fico todo empolgado. Aí eu venho. Quando eu chego aqui, o que é que eu digo? Aí eu digo: ó, Senhor, por que tanta dor e sofrimento? Por que que eu vejo a Gódiva ali, na maior alegria, na maior felicidade do mundo? Olha só, a vida da Ivone como é bonita. Ela não tem um sofrimento com aqueles meninos dela. Os netos dela nunca deram um trabalho para ela. Por que que eu sofro com meus filhos? Por que que eu sofro com meus netos? Aí eu começo a reclamar. Então, essa passagem do Evangelho, do capítulo 5, que fala da recompensa que teremos em função da aflição que sofremos, o interessante é que o Kardec colocou a aflição, ele começa a falar das bem-aventuranças, ele fala primeiro desta aflição, no capítulo 5, e no 6º ele não apresenta outra aflição. Ele não apresenta uma outra bem-aventurança. Ele vai falar de bem-aventurados os brandos, ele vai falar de bem-aventurados os aflitos, mas logo depois da aflição ele coloca o quê? A consolação. Capítulo 5 é a aflição e o 6 é o Cristo Consolador. Ou seja, você está aflito? Estou. Mas Deus está lhe cobrando só 10%. Nós devíamos estar em vibração, em estado de alegria, em estado de estupefação diante da bondade de Deus. Eu só estou pagando R$ 100 dos R$ 1.000 que eu estou devendo. Mas eu não estou convivendo bem com o processo de pagamento da minha dívida, que foi diminuída em 90%. Eu não estou lidando bem. Por quê? Porque eu estou questionando a bondade de Deus. Quando eu olho para a vida da Gódiva e digo: olá, a Gódiva, né? Olá, bonita com a vida dela tranquila. E agora ela só vive curtindo a vida. Os filhos criados e tal, tá tudo tranquilo na vida dela. Ah, é? E você está reclamando de quê? Ah, o meu pai dá trabalho. Meu pai está idoso, dá trabalho. Minha mãe está idosa, dá trabalho. Meus irmãos dão trabalho. Minha mulher dá trabalho. Meus filhos dão trabalho. Meus netos dão trabalho. Todo mundo dá trabalho. Tudo dá certo para todo mundo e para mim não dá. Aí a reflexão do capítulo 5 é toda nesse sentido, né? No item 18, nós temos o bem e mal sofrer. No 19, o mal e o remédio. Né? No 20, a felicidade não é deste mundo. Como é que você quer felicidade na Terra se a Terra é prova e expiação? Como é que você quer? Como é que você quer felicidade na Terra? Como é que você quer o mar de delícias na Terra se a Terra não foi feita para isso? A Terra foi feita para a gente expiar. Agora a Terra evoluirá e a Terra já podia ter evoluído. E quando Jesus veio aqui, Jesus, ele retificou e reformou com a prática alguns conceitos da interpretação mosaica.
A lei, ela era vista, analisada sob o prisma da dureza da lei. Aí Jesus disse, não, não é a dureza da lei, é a grandeza do amor. Aí Jesus apresenta o amor como pressuposto de compreensão e de interpretação e aplicação da lei divina. A lei divina é justa. Se é justa, ela é rigorosa. Aí Jesus trouxe o quê? A lei de amor, justiça e caridade. Ela é justa, mas ela é amorosa. Ela é justa e amorosa. E profundamente caridosa, porque sabe das nossas limitações. Porque nós, mesmo estando no mundo de provas e expiações, sabendo de todos os nossos erros, sabendo de todas as nossas quedas, nós questionamos. Nós não nos conformamos em estar na terra e sofrer. Aí o capítulo 5, né, vai trazendo, destrinchando esses sofrimentos, e ele diz que nós precisamos aprender a sofrer. Aí o pessoal diz assim, mas isso foi durante muito tempo pregado. Eu, quando não era espírita, eu era adolescente, que tinha uma colega que frequentava, ela dizia, inclusive ela era do Ceará, de Fortaleza, e ela veio para cá, para Imperatriz, morar na casa de uns parentes da esposa de um cara lá, e ela veio para cá e ela era espírita, e ela dizia, falava do espiritismo, e eu achava o espiritismo assim, uma coisa muito remota, mas as pessoas diziam que o espírita gostava de sofrer. E ela dizia, não, o espírita não gosta de sofrer. O espírita compreende o sofrimento. Então, quando eu compreendo o sofrimento, quando eu compreendo a necessidade de passar pela dor, eu dei um passo na direção da superação, da necessidade de passar pelo sofrimento. Quando eu compreendo que eu devia 1.000 e vou pagar só 100, eu faço o quê? Eu digo, eu vou fazer tudo para pagar logo. Vai que o patrão se arrepende e manda me cobrar 1.000 de novo. Lá na passagem do Evangelho, que foi o que aconteceu? O Senhor dispensa, né, a dívida do servo. Quando chega lá fora, o servo cobra do parceiro dele toda a dívida e vai no pescoço dele. Diz, olha, e se você não me pagar, eu vou lhe botar na cadeia. Mas eu não posso lhe pagar e tal. Aí o patrão fica sabendo e faz o quê? Manda chamar o servo e diz, olha, você vai ter que pagar agora integral. Porque eu lhe perdoei grande parte da dívida e você não aprendeu a lição do perdão, você não compreendeu a necessidade de também fazer pelo outro o que o Senhor fez por você. Então, quando eu compreendo o meu sofrimento e a minha dor, a necessidade de passar pela dor que eu passo, quando eu compreendo essa dor, eu, eu não me conformo com a dor. Partindo-se do pressuposto que a minha grande dor é o meu filho. Eu tenho um filho, meu filho é usuário de drogas. Me dá um trabalho danado. Esse menino já foi internado, ele já fez tratamento e não sei o quê, mas não dá certo, me dá um trabalho danado. Essa é a sua carga. Isso é que lhe faz sofrer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me conformar com o sofrimento? Não. Eu vou trabalhar e lutar contra o sofrimento. Eu vou lutar e trabalhar para fazer com que o sofrimento diminua. Eu vou fazer de tudo para que essa prova tão intensa, a qual se apresenta diante de mim, ela seja o menos danoso possível para mim, para o meu processo de desenvolvimento. Que eu compreenda a necessidade de passar por esse processo. Como é que eu compreendo que eu tenho que passar pelo processo da dor? De estar nesta encarnação com o meu filho com um problema. O meu filho, na encarnação passada,
ele tinha um problema que era 10 vezes maior do que esse. Ele veio agora com um problema atenuado, eu vim com a minha dívida atenuada para que nós nos relacionássemos e nós pagássemos a dívida de um para o outro. Então, isso é um projeto reencarnacional. Eu aceitei o projeto reencarnacional. Eu aceitei porque foi a forma mais simples e mais singela, mais sutil de intervenção sobre o meu desenvolvimento, sobre o desenvolvimento do meu filho, que os bons espíritos a serviço de Jesus encontraram para que nós dois superássemos essa dor e esse sofrimento. Então, para o projeto, esse projeto se apresenta para mim na forma em que eu suporto. Não é uma carga que eu não possa suportar, não é um peso, um fardo que eu não tenha os ombros suficientemente largos para transportá-lo no transcorrer da encarnação. Agora, eu não posso parar de agir com o próximo. Parar de agir para com aquele que está comigo na jornada evolutiva. Uma amiga nossa tem um filho com problema de drogas e ela foi e disse assim, eu não sei mais o que faço. Eu não durmo, esperando ele chegar. Quando ele chega, ele não me deixa dormir. Né? Mesmo que ele esteja em casa pedindo dinheiro, ele já vendeu televisão, ele já vendeu tudo quanto é coisa, que eu não posso ter nada em casa. Aí eu falei para ela, e você está ajudando dessa forma? Aí ela disse, eu não sei. Eu falei, eu também não sei não. Qual seria a alternativa? E ela frequentando o centro. Eu digo, vamos fazer prece por ele. E nós ficamos muito tempo cuidando desse menino na prece. Isso já estava com uns 10 anos já. Aí um dia ela disse, não, mesmo jeito, nunca melhorou. Aí eu falei assim, tu não acha que está na hora de parar, não? Se tu chegasse diante de Jesus agora, Sheila chegou, Sheila de Belém do Pará. Se você chegasse diante de Jesus agora e você dissesse, Jesus fizesse a seguinte pergunta, minha filha, o que você fez do filho meu que eu coloquei sob a sua guarda e proteção? O que você ia dizer para ele? Você ia dizer que não cuidou dele? Ela disse, não, eu ia dizer que cuidei e que eu fiz o que eu pude. Pois é. Fazer o que pode pelo próximo, no limite das suas forças, é a justificativa que nós temos para cumprir a nossa missão na Terra. Porque é o seguinte, se você fez tudo o que pôde para sustentar a encarnação daquele seu filho, a pergunta agora é, o que foi que ele fez para sair da dor e do sofrimento em que ele está colocado? Porque é preciso que ele faça também. Aí ela ficou assim, ela depois, passou um tempo, ela disse que tomou uma decisão. Chegou pro filho dela e falou assim, junte suas coisas e pode ir embora de casa. Mas mãe, a senhora vai fazer isso comigo? Vou, pode sair. Junte suas coisas e vá-se embora. Aqui em casa agora vai ter cadeado no portão. Quando você chegar aqui agora, você bate na porta e eu recebo você como eu receberia uma pessoa de fora. Não vai faltar esse quarto aqui, que é seu, quando você quiser, com a roupa de cama limpa e com a roupa sua lavada. A comida, na hora que você chegar, eu boto na mesa para você comer. Mas na hora que você terminar, e você terminar de comer, que você dormir e tomar um café, eu digo, vá-se embora, vá procurar um seu lugar. E ele ficou abalado. Aí ele saiu de casa, ela ficou sabendo que ele perambulou pelas ruas, e depois ele voltou para casa. E ele mudou o comportamento dele. Ele deixou de ser agressivo com ela em função disso. Ele continuou usando drogas. Mas ele não mexe mais com ela. Aí ela disse, Rani, agora eu faço o seguinte, quando eu disse para ele, se ele chegar até 8 horas da noite, ele sai para rua. Se ele chegar até 8 horas da noite, eu abro a porta e deixo ele entrar. Se ele chegar depois, só de manhã.
Eu não acordo mais de madrugada para abrir porta para ele. Aí ele mudou o comportamento dele. Diz que ele continua usando drogas, sai, usa, trabalha, compra a droga dele, e ele tem o horário de voltar para casa. E eu falei para ela quando eu encontrei a última vez, eu falei, ele deu um grande avanço. Você também deu um grande avanço. Porque, gente, às vezes, com esse mal que nós estamos predeterminados para sofrer na presente encarnação, às vezes, num caso desse, de uma mãe e um filho, pode se estabelecer um processo de obsessão do filho para a mãe, da mãe para o filho. Uma causa de atraso de um para o outro. Então, fazer tudo pelo outro é só no limite das forças. Fazer tudo para o outro é até que ele mostre vontade de superar a dificuldade. Gente, superar vício não é fácil. A pessoa parar de fumar cigarro. Hoje eu vi uma reportagem no Jornal do Meio-Dia, né, que o SUS agora banca o tratamento de pessoas que fumam para parar de fumar. Parar de fumar é difícil. Parar de beber. Uma cerveja, quem é viciado em cerveja tem dificuldade. Agora imagine parar de usar droga, que é um condicionante psicológico maior. Parar de usar uma droga pesada como o crack, que os especialistas dizem que na terceira vez que a pessoa usa, ela já é um viciado que precisa de tratamento para poder abandonar. Quem que trata viciados num país como esse? Não tem nenhum por cento das pessoas, dos usuários de drogas, sendo tratados. Então, o bem e o mal sofrer está muito ligado à compreensão que eu tenho da necessidade de fazer o máximo que posso pelo meu irmão, pelo meu colega, pelo meu parceiro, que está comigo na jornada evolutiva. Quem é o meu companheiro na jornada evolutiva? Às vezes é seu esposo. Às vezes você está numa missão de resgate do seu esposo. Às vezes é um filho. Às vezes é a filha. Às vezes é o pai e a mãe. Às vezes você tem um processo de resgate com o pai e a mãe. Vamos citar aqui o caso da reencarnação de Segismundo. Está no capítulo 13 do livro 11, 12 e 13, a gente já tem a noção do processo de reencarnação de Segismundo. Segismundo, Adelino e Raquel estão envolvidos numa trama e na encarnação anterior. O Segismundo matou o Adelino para ficar com a Raquel. E depois eles eram casados, Raquel e Adelino. Depois dessa briga toda, dessa confusão toda, a Raquel termina seus dias de vida num prostíbulo. Eles vão para o mundo espiritual e eles se encarregam de reencarnar. Como que a espiritualidade resolveu o problema? Aí é preciso saber sofrer para poder suportar. A Raquel e o Adelino nascem e vão receber Segismundo como filho. Já pensou? A Raquel dando do seu leite, dando da nutrição das suas entranhas, dando do seu sangue para aquele menino que foi a causa da desgraça dela na encarnação passada. Só se faz por amor. Você já pensou? Adelino saindo de casa cedo para trabalhar, para não faltar o alimento para o Segismundo, que foi seu assassino na encarnação anterior. Só faz se for por amor. Ontem eu estava no Anália Franco e o Luiz Alberto dizendo, o Luiz Alberto é meu mestre no Centro Espírita. Já estamos muito nós dois, desde o tempo da pandemia que a gente estuda. E Luiz Alberto disse que o pai dele, como irmão mais velho, eles sentavam e conversavam igual dois amigos, assim, contavam história e riam, e sabe, um se divertia na presença do outro. E ele disse que tinha um outro irmão dele, que ele e o pai pouco conversavam. Não conversavam de jeito nenhum. Quando um queria saber uma coisa do outro, era aquela coisa assim, agressiva um com o outro, que o Luiz Alberto usou a seguinte expressão: a conversa deles saía faísca, deles dois.
do meu pai com esse outro irmão. E do outro era uma fraternidade, era uma alegria. Aí a gente entende assim, como é que na família eu me dou bem com meu irmão, não me dou bem com minha irmã. Eu me dou bem com mamãe, não me dou bem com papai. Aí Jesus está arranjando as coisas para que nós aprendamos a superar as dificuldades e as limitações das encarnações anteriores, para que nós tenhamos forças, compreensão para superar e apaziguar traumas, quedas, desgraças das encarnações anteriores que ocorreram entre os que se encontram agora. Lá no capítulo, no finalzinho do livro, no livro Nosso Lar, depois do Nosso Lar é esqueci o nome agora, antes do Missionário. Missionários da Luz, o outro é o Mensageiros. Lá no finalzinho do Mensageiros, tem uma casa em que os espíritos de Nosso Lar descem, no Rio de Janeiro, no subúrbio. Aí os espíritos descem, porque naquela casa, um trabalhador de Nosso Lar cresceu naquela casa, aliás, casou, construiu aquela casa e ele fez uma sala para fazer o evangelho. E lá virou um posto de socorro na materialidade, que atendia os espíritos encarnados e passou a atender também encarnados. E a espiritualidade vinha para dar assistência para aquela família. E naquela família tinha uma mãe, 4 meninas e um menino. E o menino queria acabar com aquele estudo do evangelho que ali se realizava, porque ele disse que aquele salão dava para alugar e ganhar dinheiro para eles deixarem de passar fome. Que às vezes eles passavam fome. E o marido da mulher, o desencarnado, já estava desencarnado, ele ia na vizinhança e dizia assim: leve comida para fulana. Aí a pessoa fazia um bolo e dizia: vou levar um pedaço de bolo para dona fulana, que tem aquele monte de menino. Aí ia na outra e dizia: leve comida. Aí chegava lá: eu fiz um doce. E os meninos faziam uma refeição por dia, ele reclamava. Esse menino reclamava. E as outras não, se conformavam, compreendiam a necessidade de passar pelaquela dor. Eles faziam o evangelho e o menino ficava rabugento porque não queria o evangelho. Aí o André Luiz recebe a orientação de Alexandre e o Alexandre diz para ele por que é que aquele menino é rebelde. Aquele lá, aquela família foi montada, o marido, a mulher, as meninas, e o menino entrou de contrapeso. O menino não era daquele núcleo familiar. O menino era um espírito mais atrasadinho, era um espírito mais sofredor, que foi colocado ali porque ele ia ter evangelho. Aquele lá foi preparado para ter o evangelho. Então, o sofrimento daquele menino, de revolta, de questionamento com a mãe, que a mãe estava ligada ao evangelho, que a mãe não alugava aquele salão, acabava com aquele negócio de evangelho e alugava o salão para. E ali dava até um ponto comercial e tal. Aí a espiritualidade montou ali como se fosse um hospital de atendimento de espíritos sofredores. A mãe compreendia, era o bem sofrer. Ela compreendia a necessidade de passar por toda aquela dificuldade. Aí ela disse para ele: não, meu filho, isso aqui foi seu pai que fez. Esse salão, seu pai fez para a gente implantar o evangelho. Esse salão é dedicado ao evangelho e assim nós vamos fazê-lo. E a criança, quando ela fazia a leitura e comentava o evangelho. Aí um espírito, Alexandre, às vezes, colocava a mão na testa dela e ela se iluminava e ela dava verdadeiras lições de evangelho. Porque ali, naquele evangelho, naquele momento, não tinha só a mãe e as crianças. Um punhado de espíritos que para aquela casa, pequena casa material e para aquela grande estrutura espiritual foram trazidos para receber a bênção do evangelho, para receber o tratamento, para receber a cura espiritual e física, que muitos começaram a ir para lá, para receber a cura física. Eles eram intuídos, eles eram conduzidos pelos espíritos encarnados a irem para lá. E eles passaram a atender aquela quantidade imensa de pessoas. Então, sofrer bem não é dizer: ah, o meu filho é problemático, então eu vou armar aqui uma rede e deixar acontecer. Não, é lutar o tempo todo contra o problema que você tem com o seu filho, que o seu filho tem com você, né? Que
constituem o instrumento, o foco e a direção do processo reencarnacional. Isso é bem sofrer. É compreender a necessidade de passar pela dor e pelo sofrimento agora, na presente encarnação, porque a recompensa será a libertação dos R$ 100 que eu vim pagar. Eu devia 1.000. Aí Jesus disse, não, meu filho, você está enrolado, você está devendo R$ 1.000. Então, vou fazer o seguinte, reencarna, aí você paga 100. Se pagar 100, está liberado. Eu faço o quê? Eu preciso me esforçar para saldar a pequena dívida, que é só 10% da dívida que Jesus determinou que eu pagasse. Normalmente eu questiono a dor e o sofrimento que me é imposto pela encarnação. Agora, como é que nós espíritas, aí tem a questão da conformação com a dor. O espírita gosta de sofrer? Não, espírita não gosta de sofrer. Espírita compreende a necessidade de passar pela dor e, por isso, luta contra as suas más inclinações para poder entender como fazer para sair mais fácil desta dificuldade. Porque tem conta, gente. Tem conta que a gente não consegue pagar nesta encarnação. Tem conta que eu venho para pagar nesta encarnação e eu passo a encarnação todinha só para me conscientizar de que estou em débito. Aí volto para o mundo espiritual. Os bons espíritos dizem, rapaz, de novo. Aí eu vou me preparar, eu vou me fortalecer para alcançar uma nova oportunidade de reencarnar. Na outra encarnação, aí eu vou nascer num lar, onde as pessoas vão me fortalecer, para que eu consiga enfrentar a minha dor, o meu sofrimento, a minha dívida, para que eu promova o resgate dessa dívida na segunda. E talvez eu não consiga pagar toda, ainda fica um pedacinho para a terceira. Então, tem dívidas que nós passamos 3, 4 encarnações para pagar. Estou fazendo agora um estudo mais detido e aprofundado da obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, e a Dona Ivone precisou nascer no Brasil, longe de todos os espíritos fraternos e queridos que ela tinha nascido sucessivas encarnações na Europa. Está lá descrito nas obras. Ela própria psicografou essas obras, ela própria escreveu a história da sucessão das experiências reencarnacionais que ela teve, das quedas sucessivas pelas quais ela passou. Aí ela veio para cá. Toda a equipe espiritual assistindo aquele espírito querido e amado. Bezerra de Menezes, Charles, estava todo mundo cuidando dela. E ela, em função das quedas e dos suicídios que ela se autoimpôs em encarnações anteriores, ela nasceu no Brasil afastada de entes queridos. Ela era tão afastada de entes queridos que ela olhava para o pai dela e ela dizia, você não é meu pai. O meu pai é esse senhor que está ali, senhor de branco, que era o Charles, que era tutor da encarnação dela. Mas o mentor do projeto reencarnacional de Ivone do Amaral Pereira era o Dr. Bezerra de Menezes. Mas foi uma implicação tão grande naquele processo de reencarnação. Ali é o maior exemplo de bem sofrer. Ela sofreu. Aí ela não foi dada. Gente, a dona Ivone não teve nem emprego. Ela foi costureira, ela ensinou pessoas, né, de alguma forma, ganhava alguns trocados, mas ela não tinha emprego. Não tinha emprego. Ela não casou. Ela morou na casa de familiares. Ela mudou de cidades várias vezes. E o Chico disse para ela que era ela, e Dona Ivone do Amaral Pereira era heroína silenciosa. Heroína silenciosa. Porque
tem um problema. Ou tem um problema, não. Tem uma explicação que nós vamos dar aqui. A mediunidade do Chico era excepcional. Chico tinha uma mediunidade missionária. A mediunidade de Dona Ivone não era missão, era expiação. A mediunidade dela era uma ferramenta que ela tinha para ela manter contato com os desencarnados pela porta do suicídio. Ela estava o tempo todo conectada com pessoas que se suicidavam através da sua mediunidade. Tanto que, por inspiração de Charles, ela criou o caderno, vários cadernos, onde ela, todos os dias, ela ia no jornal e identificava aquela pessoa que morreu pelo suicídio. E ela anotava o nome. Morreu o João tal, no dia 23 de 1940. Ela anotava o nome da pessoa, com a data que morreu. E ela, todos os dias, fazia prece pelos desencarnados, pela porta do suicídio. Eu vi um caderno desse lá na FEB, em Brasília, na exposição que foi feita, parece que em 2000 e... não sei se 2018, 2020, não, 2020 não, porque 2020 eu não fui para Brasília por causa da pandemia. É que eu sempre vou para Brasília, mas lá tinha um caderno, uma exposição num balcão assim de vidro, tava lá o caderno com a letrinha dela. Aí fiquei olhando e digo, gente, como ela foi grandiosa, porque ela poderia ter se rebelado contra tanta dor e tanto sofrimento. Ela chegou a dizer que os melhores momentos que ela viveu na encarnação dela, olha, gente, isso é importante, foram os momentos em que Charles a pegava em desdobramento, Bezerra a pegava em desdobramento e dizia, vamos ali. Aí levava ela no mundo espiritual em locais onde ela se recuperava, ela se, ela se apaziguava, porque ela era sempre levada, trabalhava no mundo material e trabalhava no mundo espiritual, em desdobramento com Charles e com Bezerra de Menezes. Aí ela ia para vários lugares com a sua mediunidade, com a sua capacidade de desdobramento, recuperando, resgatando suicidas. Aí o Bezerra dizia assim, então eu vou lhe levar ali agora para você descansar. Aí dava uma chance para ela. Ela disse que os melhores momentos que ela viveu foram esses momentos em que ela ia para o mundo espiritual e experimentava delícias do mundo espiritual. Ela soube sofrer. Ela soube sofrer de uma forma tão grandiosa, Dona Ivone do Amaral Pereira, e no final da vida ela morreu com 84 anos de idade, ela morreu em 2004, ela é de 1900, morreu com 84 anos de idade, e no dia que ela ia desencarnar, Bezerra se reuniu com ela no mundo espiritual e disse, olha, você vai desencarnar hoje, mas fique tranquila que eu estarei ao seu lado. Vai deixar aqui, quem vem me buscar sou eu. Tranquilo. Ela sentiu-se mal, né? E era o dia do pagamento dela. E alguém ligou para dizer, avisa a Dona Ivone que estou passando aí para levá-la ao banco, para ela sacar a aposentadoria dela. Aí a pessoa disse, não, Dona Ivone mandou dizer que não precisa vir não, que ela vai viajar. Vai viajar? É. Ela vai viajar com o um tal de doutor Bezerra de Menezes. A pessoa, meu Deus do céu, para onde ela foi? Não, saiu, ela tinha ido para o hospital, ela tinha sentido-se mal, né? Aí o médico disse que precisava interná-la para ela fazer implantar um marca-passo. E ela foi internada e desencarnou. Ela, nas comunicações que ela já deu, ela fala que ela precisava passar por tudo que ela passou na encarnação, por todas as dores que ela tinha na relação com os desencarnados pela porta do suicídio, que a cercava o tempo todo em função da mediunidade dela. Então, a mediunidade dela não era uma mediunidade missionária como era a do Chico.
Era uma mediunidade expiatória de resgate. Ela precisava passar por tudo aquilo. Aí o Chico chamou-a de heroína silenciosa, que só ela sabia o que ela passava. E ela encarou de frente. Ou seja, ela soube sofrer na sua condição. Ela era um espírito elevado, não um espírito caído igual nós, sofredor igual nós, que tinha se suicidado nas duas encarnações anteriores. Suicida. E ela foi, com ela, deu-se o processo da benevolência divina, do amor do Pai, do amor de Jesus para conosco. Isso aqui no capítulo 8 é o bem, no capítulo 5, item 18, é o bem e o mal sofrer. No capítulo 9, no item 7, igual eu vou ter mais quanto tempo? Ivania tem mais quanto tempo? Me diga aí. 19h45, vai até que hora? Já acabou, né? Não, vai até às 20 horas. Você pode deixar alguns minutinhos para Pois tá, vou só interações, explorar né? aqui. Obrigado, God. Eu vou só explorar aqui o capítulo 9. No capítulo 9, no item 7, eu vou abrir aqui, deixei marcadinho aqui já. Capítulo 9 é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Né? No item 7, sob o título de A Paciência, essa mensagem é ditada por um espírito amigo em Havre, 1862. O Chico disse que o espírito amigo é a mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. O Chico disse, olha, essa mensagem, assinada por um espírito amigo, foi ela que escreveu, Joana de Ângeles. E eu vou ler aqui rapidinho, só os dois primeiros parágrafos. O primeiro parágrafo ela diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Gente, como é que alguém vai acreditar que a dor que eu sofro foi coisa de Deus? O que as religiões dizem com quem sofre? É porque você não tem fé. Você sofre porque você cede à tentação de Satanás. A tua dor e o teu sofrimento é fruto do mal. Joana de Anjos está dizendo que não é não. Por quê? Porque nós entendemos que esta existência, ela é reflexo da outra. Emmanuel diz o quê? Hoje, nós projetamos o amanhã. Assim como hoje é fruto do que planejamos e fizemos ontem. O ontem, o hoje e o amanhã são 3 encarnações. A presente encarnação, ela desenha a encarnação seguinte. Assim como a encarnação presente foi desenhada pela encarnação de ontem. Se a gente entende que nas sucessivas encarnações eu erro e acerto, eu caio e levanto, no crime que eu cometi 3 encarnações passadas, ninguém sabia, só eu e Deus. Eu cometi um crime. Aí ninguém sabe. Ninguém ficou sabendo. Eu nunca contei para ninguém que eu cometi esse crime. Aí eu vou para o mundo espiritual. E aí? Aí Deus diz assim, os bons espíritos, trabalhadores de Jesus, dizem assim, Islândia, você está sabendo aí, né? Nós estamos aqui com a sua ficha aqui completa. Olha a tela ali, ó. Aí mostra, passa um filme na televisão. Mas não é televisão de 14 polegadas, não. É televisão de 90 polegadas. Todo mundo que está ali perto está vendo. Aí está lá, o crime cometido. E agora, como é que nós vamos fazer? Se fosse numa religião tradicional, eu iria diretamente para o inferno, pelo crime cometido. Mas como Deus age através de Jesus no planeta Terra que ele governa? Como Jesus age? Foi ele que disse, gente, que o amor cobre a multidão de pecados.
Ele disse o quê? Vamos ver cá. Aquele dali, que foi vítima sua, nós vamos lhe ajeitar para você reencarnar. Mas você vai ser pai dele agora. Mas você não vai ser pai dele, normalmente não. Ele vai ser seu filho, mas ele vai ser um filho que vai carregar o problema do tiro que você deu nele. Quantos tiros você deu nele? Ah, dei 3 tiros. Um na cabeça, e um no peito, e outro no fígado. Ele disse, pois é. Ele vai trazer o coração problemático, o fígado problemático e o cérebro problemático. Você vai ser o pai dele. Ele não vai conseguir nem andar. E você vai carregar ele nas costas. O que eu faço? Eu digo que você é seu. E ele vai viver muito tempo. E você vai sofrer, porque vai ser difícil carregar esse seu filho nas costas. Aí eu vi um dia um vídeo no tempo do Facebook, que o Facebook fazia muito sucesso. Hoje menos as pessoas nem acessam muito essa rede social. Eu gosto porque eu tenho, meus alunos todos me seguem, lá eu tenho 6 mil seguidores lá e eu gosto de publicar as coisas lá. Um pai que era corredor e inventou uma bicicleta onde ele amarrava o filho que tinha paralisia cerebral e o pai carregava ele nas corridas nessa bicicleta. Até uma canoa ele inventou. E ele fazia triatlo. Aí tinha corrida, ele corria empurrando o menino no carrinho. Aí ele tinha a bicicleta, ele pedalava carregando o menino no carrinho. Aí tinha que nadar, ele nadava empurrando o menino numa canoinha, numa balsazinha, no negócio. E ele carregava esse menino o tempo todo. Menino não, era um adulto. Aí diz assim, gente, que homem do coração bom, que homem do coração grandioso. Esse aí sabe bem sofrer. É porque ele sabia que ele precisava dar tudo que ele podia para o filho que ele tirou a vida na encarnação passada. Foi só vítima na encarnação passada. Ele deve ter danificado o cérebro daquele menino. Aí na encarnação passada, talvez dê um tiro na cabeça do menino, da pessoa. Aí vai como seu filho, com paralisia cerebral. No livro Memórias de um Suicida, tem uma história de. Eu não vou lembrar o nome agora. Ele matou a mulher ele tinha um caso com a mulher e ele enforca a mulher em Portugal. Aí lá no lar Maria no Hospital Maria de Nazaré, aquele hospital no plano espiritual que atende os suicidas que para lá são levados, é preparada a reencarnação dele. Ele nasce no Brasil. E antes de reencarnar, o Camilo, que é o foco da história que Dona Ivone conta no livro Memória do Suicida, o Camilo vê ele se preparando para a reencarnação, ele está criança. Ele se apresenta como criança, sem as mãos. Aí depois o Camilo faz uma visita numa favela do Rio de Janeiro. Ele nasceu filho de uma prostituta no Rio de Janeiro. E ao nascer é abandonado. Aí uma senhora que trabalha numa casa de alguém pega ele para criar. Aí ela morre. Aí uma pessoa que era lavadeira vai cuidar dele, daquela criança, sem as mãos. Aí o Camilo, em desdobramento, vai lá com um outro amigo lá no mundo espiritual, lá do Hospital Maria de Nazaré. Aí diz, você reconhece? Ele disse, será que é o fulano? Ele disse, é. E aquela senhora, já idosa, aquela senhora negra que está cuidando dele, foi aquela que ele matou quando ele enforcou. Aí ele agora cerca ela de carinho. E ela cerca ele de carinho.
E é assim que a espiritualidade está fazendo para ajeitar as coisas para eles superarem as dores do passado. Aí a Joana de Ângeles diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ela diz mais: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Fique aflito, não. Você está sofrendo que precisa passar por isso daí. Então, nós temos que ter grandeza para passar pela dor e pelo sofrimento, porque é necessário passar. Porque a dor e o sofrimento é que vão purificar o meu perispírito. É a dor e o sofrimento na presente encarnação que prepararão o meu perispírito para a próxima encarnação. A próxima encarnação será melhorada em função da dor e de como eu enfrento a dor nesta encarnação. Aí ela diz: antes de reclamar, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Aí, quando eu supero a dor, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter a dor na presente encarnação, quando eu encaro de forma é, forte a dor, quando eu chego do lado de lá, aí Jesus manda os anjos me receber batendo palma e diz: parabéns, você conseguiu agora pagar os R$ 100. Dos 1.000 que você devia, nós descontamos 900 e você pagou os 100 à vista. Olha, você não está devendo nada, não. Você já pensou? Jesus vai me receber e vai dizer assim: sente ali, descansa um pouquinho, que eu vou botar uma bacia de água morna para você esfriar os pés aqui, ó. Você refrescar seus pés. Aí, sente ali que eu vou buscar uma tigela de sopa bem quentinha para você. Aí, nós seremos recebidos com a recompensa do Senhor por termos desempenhado muito bem a nossa missão na Terra. Gente, obrigado pelo convite. Maravilha. É uma pena Vani, com você terminar, agora. né? Quer dizer, não é uma pena terminar assim, né? A gente queria mais, mas por causa do tempo. O negócio é o tempo, né? Na É, próxima a gente continua. exatamente. A gente agradece em nome da UEC, de todos aqui presentes, né? E Eu que gostaria agradeço. de pedir para você finalizar com a prece, pode ser? Pode sim. Tá, obrigada. Marcelina está aqui agradecendo, eu que agradeço a presença de todos e agradeço também a Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, por mais uma oportunidade de estudar o Evangelho. A gente roga aos bons espíritos, pedindo que esses ensinamentos, essa compreensão que nós tenhamos, que nós devemos ter da dor, do sofrimento pelos quais nós temos que passar. Nós rogamos aos bons espíritos, nós tenhamos essa compreensão, nós tenhamos essa firmeza de propósito para aceitar o desígnio de Deus e compreender que, passando pela dor, nós estaremos livres da carga, né? E nós estaremos prontos para novas jornadas, que nós sejamos trabalhadores dignos do amparo e do socorro dos bons espíritos, que nós sejamos luz por onde estivermos, inspirados pelo Evangelho de Jesus. A gente roga também a Mãe Santíssima que nos acolha em seu colo na hora do aperreio, na hora da dor e do sofrimento. Jesus conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, que assim Graças. Seja. Damos graças. Obrigada. Maravilha. Volto sempre. Eu estou à disposição, viu? Obrigado, Ivani. Obrigado, Gratidão Lorde, pelo aí. Boa convite. noite. Boa noite a todos. Maravilhoso. Obrigado. Elisângela está aí também, Gabriel. Hoje eu cheguei aqui, né? Boa noite. Um abraço. Foi Abraço. maravilhoso. Obrigado, gente. Até a próxima.